Distanciamento físico, coberturas faciais e lavagem frequente das mãos são eficazes contra a pandemia, mas não são infalíveis. E claro, essas medidas não funcionam se não forem seguidas. À medida em que a crise sanitária avançava, ficava cada vez mais claro que a vacinação seria essencial para contê-la. E por isso o rápido desenvolvimento de imunizantes contra a Covid-19 foi uma notícia muito comemorada pela comunidade científica. Em 8 de dezembro do ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a começar a distribuí-los aos seus cidadãos. Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa do mundo a receber uma injeção da Pfizer-BioNTech fora de um ensaio clínico. At the moment, I don't know how I feel. It's just so strange and so wonderful, really. This is for a good cause, so I'm so pleased to have it done. Agora, enquanto muitas pessoas estão esperando ansiosamente para receber uma dose, cresce também a hesitação vacinal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso refere-se ao atraso na aceitação ou recusa de vacinas apesar da sua disponibilidade. É algo complexo e específico ao conceito, variando ao longo do tempo e local, além de ser influenciado por fatores como complacência, conveniência e confiança. Nas últimas semanas, essa hesitação esteve atrelada a relatos de coágulos sanguíneos em uma lista crescente de países, principalmente europeus, depois do uso da vacina criada pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Estados-membros da União Europeia chegaram a suspender a aplicação do produto até que se investigasse os acontecimentos. A Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, confirmou que os coágulos deveriam ser considerados efeitos colaterais raros. Ao todo, foram analisados 62 casos de trombose do seio venoso cerebral e 24 casos de trombose da veia esplâncnica, dos quais 18 foram fatais. Mas o Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância foi claro. A combinação relatada de coágulos sanguíneos e plaquetas sanguíneas baixas é muito rara e os benefícios gerais da vacina de prevenção contra a Covid-19 superam os riscos de efeitos colaterais. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks. No dia 13 de abril, as agências federais de saúde dos Estados Unidos recomendaram uma pausa imediata no uso de outra vacina, a da Johnson & Johnson, criada pelo seu braço Janssen. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças também citou preocupações com a formação de coágulos sanguíneos. 6 mulheres, entre 18 e 48 anos, que receberam o imunizante de dose única, tiveram coágulos e uma delas morreu. No Direto ao Ponto, nós discutimos os efeitos colaterais das vacinas, seus riscos e o que eles representam. Hoje é dia 20 de abril, terça-feira, e eu sou Eric Halpe. Bem-vindos! Os números apresentados até agora mostram que as vacinas são seguras e que os casos de coágulos sanguíneos são muito raros. O risco, por exemplo, é menor do que aquele de desenvolvimento de trombose ao fazer uso de anticoncepcional oral, mas é menor, sobretudo, do que o risco de ter uma forma grave da Covid-19. No caso da vacina da Johnson & Johnson, é menos de um caso por milhão, ou seja, uma taxa de 0,0001%. Já para a vacina da AstraZeneca, a ocorrência foi de um caso a cada 250 mil. Mesmo assim, há 5 dias, a Dinamarca foi o primeiro país europeu a parar de aplicar plenamente a vacina da AstraZeneca. As autoridades disseram que todas as 2,4 milhões de doses seriam retiradas até um novo aviso, e que estudos mostraram uma frequência maior do que o esperado de coágulos, afetando cerca de 1 em cada 40 mil pessoas. Isso ocorreu depois que 2 casos foram relatados no país. Um deles, em uma mulher de 60 anos, foi fatal. O diretor-geral da Autoridade Dinamarquesa de Saúde, Søren Brøndstrøm, disse que foi uma decisão difícil,
mas a defendeu ao apontar que a Dinamarca tem outras vacinas disponíveis e que a pandemia está atualmente controlada por lá. In the month that has passed, we have intensively investigated this signal with national and international experts. We are now convinced of the plausibility and the causality of this rare syndrome of VITT. It is a very serious case. We also have a risk estimate of 1 in 40,000 of vaccinated. O laboratório AstraZeneca defendeu fortemente a vacina, argumentando que não há um risco aumentado de hemorragias cerebrais fatais e coágulos sanguíneos. Essa posição foi amplamente apoiada por especialistas que disseram que os casos de coágulos e casos mais raros de trombocitopenia não são maiores entre aqueles que receberam a injeção. A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia disse na sexta-feira passada que o pequeno número de eventos trombóticos relatados na comparação com os milhões de vacinados não sugere uma ligação direta. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou à Fundação Oswaldo Cruz que inclua na bula o risco de desenvolvimento de coágulos. Até 7 de abril, haviam sido notificados 47 casos suspeitos, sendo apenas um deles associado à trombocitopenia, em um universo de 4 milhões de doses aplicadas até aquela data. Usando a mesma tecnologia de adenovírus, o imunizante da Johnson & Johnson também é suspeito de causar um tipo raro de coágulo sanguíneo. Nesta terça-feira, o órgão regulador europeu de medicamentos encontrou uma possível ligação e disse em um comunicado que o seu comitê de segurança concluiu que um aviso deveria ser adicionado às informações do produto, mas que os benefícios da injeção superam seus riscos. Para comentar esse cenário, eu recebo a professora de medicina da Fevale, Maria de Lourdes Pereira Jäger. Professora, bem-vinda. Bom dia, obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês aí no dia de hoje. Maria, para nós começarmos, eu gostaria que a senhora contasse quais são os principais efeitos colaterais relacionados às vacinas contra a Covid-19. Bom, as vacinas contra a Covid, das mais variados tipos aí que nós temos, aqui no Brasil a gente tem basicamente a Coronavac e a Oxford, né, da AstraZeneca. Então, os efeitos colaterais, elas são, da grande maioria das pessoas, elas são os efeitos colaterais semelhantes aos efeitos colaterais de qualquer vacina, né? Então, como a vacina, ela acaba estimulando, né, o nosso sistema imunológico, por esse estímulo nós podemos sentir, então, alguns sintomas como mal-estar geral, calafrio, dores no corpo, dor localizada no local da vacina, um certo cansaço, uma certa fadiga, e as vacinas para a Covid têm ocasionado, via de regra, esses sintomas, né, febre, algumas pessoas também apresentam, têm ocasionado esses sintomas muito semelhantes às outras vacinas, né, que nós temos à disposição no nosso calendário vacinal do Ministério da Saúde. Ocorre que se observou a nível mundial de um tipo de uma vacina da Covid, da Oxford, da AstraZeneca, alguns efeitos colaterais que preocuparam um pouco a comunidade científica e aí as autoridades, porque apresentaram alguns efeitos de distúrbios de coagulação, né? Algumas pessoas que já têm uma predisposição, né, uma combinação de ter feito a vacina e ter uma contagem de plaquetas mais baixas, mais comum em mulheres, mais comum em pacientes jovens, que desenvolveram esses efeitos aí de coagulação, né, com alguns efeitos de formação de trombos no seio venoso, no seio cavernoso e no seio venoso central, e que é um dos seios da face, onde drena o sangue, onde drena o sangue do cérebro, e também em regiões do abdômen. E isso trouxe um pouco mais de preocupação. E, professora, quais são os riscos desses coágulos e como eles se comparam, por exemplo, aos riscos de coágulos em outros medicamentos que nós temos para diversas outras doenças? Bom, esses coágulos, né, então, como foi visto em alguns estudos, né, então, trombose no seio venoso e também em alguns locais do abdômen, o comportamento deles, o risco,
é o mesmo, né, de outras medicações que podem ocasionar esses coágulos, né, quando as pessoas utilizam essas medicações, ou no caso, agora as vacinas, né? Então, o que a gente observa é que normalmente pessoas que desenvolvem esses efeitos de distúrbio de coagulação são pessoas que já têm alguma predisposição, ou genética, né, ou relacionada com a faixa etária. Se observou no Reino Unido, né, que estaria muito mais ligado com a faixa etária do que com o gênero, do que ser mulher ou homem, né, a predisposição maior ao desenvolvimento desses coágulos. Esse risco é pequeno, mas, enfim, ele existe. Na verdade, o que a Agência Europeia de Medicamentos, ela não mudou a sua orientação sobre o uso da vacina, tá? Sustentando ainda que os benefícios gerais que a vacina apresenta ainda superam os riscos, né? Mas alguns países europeus, em função de se saber desse maior risco, então, das pessoas mais jovens, eles estão restringindo a aplicação da vacina, né, da AstraZeneca, mais as pessoas mais velhas, né, e pessoas com menos de 30 anos estão sendo orientadas, então, a receber vacina de um tipo diferente, se o país tiver à disposição. Apesar do risco ser pequeno, foram poucos casos que se verificou, tiveram esse tipo de efeito colateral. Na Europa, está se tendo essa orientação, então, de restringir mais para pessoas mais velhas, né? E existe alguma estimativa científica, alguma incidência com a qual a gente deve começar a se preocupar? Não, no Reino Unido, o risco geral, aproximadamente, é de 1 em 250 mil pessoas, né? Considerando que lá, mais de 20 milhões de pessoas já receberam a vacina da AstraZeneca, né, no Reino Unido. Então, o que a gente precisa observar, enquanto essa incidência for baixa e está muito mais relacionada com uma característica individual, né, da pessoa que recebe a vacina, ainda não nos gera tanta preocupação ainda no meio científico. Tem que ir observando e registrando os casos, né? E nós tivemos casos semelhantes a esse da AstraZeneca nos Estados Unidos com a vacina da Johnson & Johnson. Esses dois imunizantes, eles utilizam a tecnologia de adenovírus. Esse pode ser um fator relacionado à questão dos coágulos? Pode, na verdade, é uma combinação rara, né? O fato de tu ter pessoas com baixa contagem de plaquetas e, ao mesmo tempo, fazer esses efeitos de formação de trombos. Normalmente é o contrário, né? Pessoas que têm uma quantidade maior de plaquetas é que iriam ocasionar esse tipo de manifestação. Então, é uma combinação bem incomum que tem acontecido. Pode estar ligada com a tecnologia, com a parte do vírus, que foi utilizado para fazer essas duas vacinas, né? Isso aí a gente ainda não tem nenhum dado científico que comprove, né? E qual é o impacto que tudo isso pode ter nas campanhas de vacinação pelo mundo? Porque aqui no Brasil, caso venha a ser interrompido para alguma análise ou suspenso, como feito na Dinamarca, vai ser um impacto muito grande, porque nós temos hoje, a base é Coronavac e AstraZeneca. Se porventura, no Brasil são as vacinas que nós temos hoje em larga escala, né, que estão sendo aplicadas na população, e a gente já tem um ritmo de vacina muito menor do que seria o nosso ideal, né? Então, isso vai trazer impactos tanto no número de casos maiores, né? E não retomar nossas atividades ainda normais da economia, da educação. Então, os impactos vão ser muito negativos, né? Caso seja suspenso. No mundo todo, né, a vacina da AstraZeneca não foi suspensa, ela só está sendo avaliada em algumas situações, né? Se tiver uma outra vacina, principalmente em pacientes mais jovens, se tiver uma outra vacina para ser aplicada, dão preferência. Até porque tem alguns estudos que demonstram que se a circulação do vírus, né, aumentar novamente em função da abertura, né, de todo esse confinamento, e nós não tivermos ainda um ritmo de vacinação adequado, o risco de contaminação que os pacientes jovens vão ter supera, né, os riscos de fazer uma vacina que tem efeitos colaterais graves, mas raros, né? Então, no momento, não teria nenhuma indicação científica de cancelamento, né, da aplicação da vacina.
E que impactos você vê de todo esse cenário na questão de hesitação de vacina? Porque a gente já tem relatos aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul de pessoas que estariam se recusando a tomar a vacina da AstraZeneca ou dando preferência para a vacina Coronavac do Butantan. O quão preocupante é essa situação e o que a gente pode fazer para melhorar essa cobertura vacinal aí com a AstraZeneca? Eu acho assim, Eric, o que faltou muito, né, em toda essa nossa trajetória de pandemia aí relacionada com o Covid foi exatamente isso, foi informação. Né? As pessoas recebem informação de todos os lados, informações que não são adequadas, informação que geram pânico, né, nas pessoas. Então, eu acredito, né, que seria através da informação, de atitudes como essa aí do Correio do Povo, com essa que o teu programa aí está fazendo, que é o melhor caminho, é de orientar as pessoas, né, embasado em dados cientificamente comprovados, que não há motivo nenhum para esse questionamento, pelo menos por enquanto, né, e os efeitos colaterais das vacinas, eles são muito pequenos, perto, né, dos benefícios que eles têm trazido, principalmente na questão de redução de risco de hospitalização por quadros graves de Covid, né, a gente tem observado que em uma única dose, né, já se observou em alguns locais mais de 80% de diminuição de risco de hospitalização, principalmente em pacientes mais velhos, né, com mais de 80 anos, e deu uma proteção de 73% a 75% contra as doenças sintomáticas, né? Isso é publicado no Public Health England, no mês passado. Então, são dados, né, irrefutáveis do benefício da vacinação. Né? Então, não vejo, assim, a necessidade, né, de se fazer ou escolha da vacina ou de suspender, né, esse processo de vacinação. Né? Acho que o que a gente precisa é esclarecer, né, a população sobre as vantagens, que os benefícios ainda são muito maiores do que os riscos, né, de efeitos adversos. Professora, muito obrigado pela participação aqui comigo. E eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com vocês, esclarecendo, né? Um momento assim de tanta dificuldade, tanto medo, de tanta incerteza, é a única coisa que pode nos trazer um pouco mais de tranquilidade é a informação. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.